Quantos anos você quer viver? Até muito pouco tempo atrás eu dizia que eu queria viver até uns 75 anos, isso me parecia uma quantidade bastante razoável de anos. E já faz um tempo que eu leio sobre longevidade, sobre saúde, sobre formas de a gente viver uma vida melhor. Embora eu nem sempre coloque isso em prática, o que é um problema que eu vivo, mas que eu tenho corrigido ao longo dos últimos anos, certamente, o conhecimento sobre o que é viver melhor e como viver melhor é uma coisa que hoje para mim já é bem mais tranquila do que era há alguns anos atrás. Parte disso provavelmente advém do meu aniversário. Eu faço aniversário em março e o dia do meu aniversário é também o aniversário de morte de duas pessoas que foram muito importantes para mim, a minha mãe e a minha avó, que morreram exatamente no dia do meu aniversário. Minha mãe morreu muito jovem. Minha mãe nasceu em 1968, ela tinha um pouco mais de 50 anos quando ela morreu. Morreu vítima de um câncer, fumou durante a maior parte da vida dela, inclusive na minha gestação, uma coisa de que ela não se orgulhava, mas de que ela também parecia não se arrepender. E apesar disso, eu nasci saudável e tenho uma saúde de ferro da qual eu abusei exponencialmente ao longo dos últimos anos. Mas a grande questão é que, a partir da morte da minha mãe, que foi um evento muito sofrido, ela era uma pessoa muito querida, eu comecei a prestar muito mais atenção a essa questão da saúde. A partir desse momento foi quando eu realmente comecei a levar, por exemplo, a musculação a sério. Então foi o momento em que eu entrei na academia, embora tenha saído durante a pandemia por questões logísticas, eu já voltei e estou muito feliz em dizer que isso já é um hábito formado para mim e que eu estou definitivamente de volta à musculação. Da mesma forma, as atividades físicas, de toda forma, não só a musculação, mas me mover de uma forma geral. E por que que isso é importante? Porque isso faz parte da forma como a gente vive melhor. A grande questão não é só viver mais, mas é viver melhor. Uma pessoa de 50 anos hoje, como a minha mãe tinha, ela não é uma pessoa que é para estar à beira da morte. Ela é uma pessoa que pode ser absolutamente saudável, que pode estar praticamente começando os melhores anos dela. Mas isso não era verdade para os nossos avós, por exemplo. Os nossos avós com 50, 55 anos eram senhorizinhos e senhorazinhas. Mas hoje a gente vê gente com essa idade que é muito ativa, que é gente muito jovial. E isso, claro, é retrato da evolução dos últimos anos, tanto na medicina, quanto na farmácia, quanto na qualidade dos alimentos, no acesso à informação e no uso dessa informação que a gente tem. E esse livro aqui, ele se chama Tempo de Vida, Por que Envelhecemos e Por que Não Precisamos. O título dele, ele é bastante polêmico e é claro que a polêmica ela faz parte dos livros, talvez essa seja uma das razões porque eu peguei este livro. Eu adoro livros cujo título é pensado, porque significa que a obra merece esse esforço que foi trabalhado. O livro foi escrito por David Sinclair e é um livro que eu recomendo fortemente. Eu estou na faixa dos 40 anos. Aos 20 eu não me importava com isso, aos 25 eu não me importava com isso. Mas conforme você vai envelhecendo e você se aproxima cada vez mais da morte, que é o que acontece a cada ano que passa, a cada dia que passa, você começa a ter noção da sua mortalidade. Você começa a ver pessoas que são mais velhas que você, pessoas que vieram nas gerações anteriores, morrendo. Os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus amigos, muitas vezes. E você começa a ter uma consciência muito mais tangível a respeito do que é a morte do que quando você é jovem, que é um momento em que, de fato, a gente tende a dedicar muito pouco pensamento a isso e nem é um momento para a gente fazer isso extensivamente. Mas e se a gente pudesse ter uma vida mais saudável? E se a gente pudesse viver mais? E se a gente pudesse tratar o envelhecimento como uma doença? E essa é uma das principais teses do livro. O envelhecimento é uma doença e, como tal, ele não só pode, como deve ser combatido. E essa parte talvez seja um pouco polêmica para algumas pessoas, embora para mim eu esteja em paz com isso. As pessoas dizem assim, mas a gente vai viver mais, e aí você tem uma série de questões éticas e políticas e econômicas e geopolíticas associadas ao envelhecimento da população, que são coisas que a gente já vê hoje acontecendo e que ele trata lá no finalzinho do livro. Quais são os impactos de uma população que vive mais? Mas ao mesmo tempo, quais são os impactos de uma população que vive mais, não uma população adoecida, não uma população senil, mas sim pessoas saudáveis, pessoas que ainda podem querer trabalhar, que podem querer contribuir para sistemas de previdência, discussões que às vezes a gente deixa para outras pessoas porque esse não é exatamente o momento para a gente. A tese do livro dele é muito boa, de que se o envelhecimento é uma doença, isso pode ser contornado.
E ele fala de pesquisas que são feitas nesse sentido, ele fala de medicamentos, ele fala de suplementos que estão surgindo nesse sentido. Ele não dá nenhuma prescrição, porque como ele mesmo diz, ele não é médico, ele é pesquisador, mas ele fala as coisas que estão acontecendo, os avanços que já aconteceram e as perspectivas. E ele diz, talvez não seja demais a gente pensar em viver 130, 140 anos. E isso é engraçado porque uns anos atrás, isso deve fazer mais de 10 anos, eu li uma reportagem, não me lembro nem exatamente onde, mas que tinha um cara bem barbudo, assim, bem estereotipado, que falava que a gente não precisava morrer. E naquela época eu falei, cara, eu encarei aquilo com muita curiosidade científica, se eu puder assim dizer. Eu pensei, e se foi isso mesmo? Porque a gente se depara na ficção com isso. Com pessoas, com seres, com mundos em que as pessoas vivem uma quantidade enorme de anos, 100, 200, 300, 1000 anos talvez. Mas e como seria se a gente não precisasse morrer aos 80 ou aos 90 anos? E se a gente pudesse viver bem? E se a gente pudesse viver com saúde? Isso me deixou muito pensativo. Ele, obviamente, traz algumas prescrições no sentido daquilo que parece aumentar a nossa longevidade. E provavelmente isso não vai ser surpresa para você. Talvez os detalhes, mas não a forma. Ele diz, por exemplo, que o fato de você praticar atividades físicas aumenta a sua longevidade. Isso é um grande sério. Mas a maior parte de nós acaba não fazendo isso. Ele dá uma prescrição ainda mais específica. Ele fala de treino HIIT, naquele que você tem esforço e pausa, como aquelas corridas que você corre 1 minuto ou 1 minuto e meio e para 30 segundos ou 1 minuto. Ele diz que esse tipo de esforço parece melhorar o nosso condicionamento e a nossa possibilidade de viver mais. E não só isso, parece acrescentar muitos anos à nossa vida. E a gente sabe que a atividade física é fundamental, não só para você manter a sua saúde, como também para você manter a sua musculatura. Não adianta você viver mais, você vai viver num corpo debilitado. Outra coisa que ele fala sobre a dieta, ele fala sobre o impacto do consumo de carne na sua alimentação. Então, é claro que hoje já se sabe, já existem muitas pesquisas nesse sentido, de como que a carne ela acaba comprometendo o nosso corpo, como acaba exigindo muito do nosso corpo, e tudo que a gente precisa a gente acaba podendo tirar dos próprios vegetais, dos legumes, das verduras, das frutas. Isso já é conhecido, mas é uma coisa para a qual a maior parte das pessoas ainda não está pronta para absorver e para viver de acordo com isso, porque a gente tem todo um condicionamento cultural a respeito de como que isso é natural, como que isso deve acontecer, como que isso é, como as coisas são. Principalmente no Brasil, em que o churrasco é ou era um evento, a gente tem muita aversão a essa ideia. Mas e se você pudesse reduzir o seu consumo de carne? Será que isso seria assim tão ruim? Hoje, uma parte das refeições que eu faço, elas já não têm na sua essência carne, já não têm na sua essência produtos animais, o que eu acho bacana. E eu percebo que nesses dias eu acabo estando mais atento, estando mais alerta, estando menos ansioso. Talvez seja coincidência? Talvez, mas talvez não seja. Talvez seja exatamente o resultado desses esforços que vão se traduzir em uma vida maior. Eu queria que você dissesse para mim aqui nos comentários quantos anos você gostaria de viver. E, adicionalmente, quantos anos você gostaria de viver se você pudesse vivê-los com a saúde que talvez você tenha hoje, talvez um pouco mais debilitada, claro, porque o corpo acaba se desgastando, embora estejam cientistas trabalhando no mundo inteiro para reduzir esse desgaste, mas se você pudesse viver com a saúde que você tem hoje, quantos anos você gostaria de viver? Esse livro aqui, ele foi um livro muito bacana, cuja leitura eu recomendo para quem se interessa pelo tema. Eu sei que uma boa parte da audiência deste canal tem exatamente a minha idade aí, nessa faixa de 28 até uns 38 anos. E talvez a chegada aos 40 anos, eu recentemente fiz 38, tenha me feito pensar muito mais nisso do que eu vinha pensando até então. Mas foi uma leitura muito bacana, uma leitura que eu pretendo repetir. E se você ainda não leu esse livro, se você não o conhecia, coloque na sua lista aí, porque com certeza ele vai fazer muita diferença para você. Talvez, como fez para mim, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal. A gente fala sobre vídeos aqui. Antigamente era mais frequentemente, mas eu vou tentar trazer pelo menos essas observações. Eu queria que você me dissesse, eu não fiz aqui uma avaliação profunda deste livro, mas eu queria que você me dissesse se isso que eu fiz te ajudou, porque é muito trabalhoso ler para poder transmitir isso em termos de um conteúdo estruturado. Mas o que eu quero aqui não é isso, é falar das impressões daquilo que eu vivi e as leituras que realmente valem a pena serem lidas. Então me diga, isso te ajudou? Você acha que esse formato é bacana? Se você chegou até o fim aqui, diga isso lá nos comentários para mim, eu vou ficar muito feliz de ler cada um dos comentários que você deixar. Eu sou Fernando Mesquita, uma boa vida para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço.